Kirk, Spock e McCoy se veem num planeta que segue um estranho paralelo com a Terra, um Império Romano, mas com tecnologia do século XX, em Bread and Circuses, episódio de Jornada nas Estrelas que vamos revisitar agora. Bem, vamos lá falar de Bread and Circuses, esse episódio que marca um ponto de virada na produção de Jornada nas Estrelas na segunda temporada. Isso porque ele foi, bom, o primeiro episódio a ser produzido depois que começou a exibição da série na televisão. Houve uma pausa de 2 semanas entre a produção do episódio anterior, The Trouble with Tribbles, e este. E durante essas 2 semanas os atores foram mandados para fazer aparições em programas de TV, etc. Fazer aquela promoção antes da estreia da segunda temporada que aconteceria com Amok Time. E esse episódio também é um ponto de virada na produção porque ele marca talvez o ponto de maior estresse entre o Gene Alcum e o Gene Roddenberry. Vocês vão se lembrar que nos 2 episódios anteriores, tocados majoritariamente pelo Gene Alcum, o Gene Roddenberry estava meio afastado, trabalhando num roteiro de um piloto de Robin Hood, uma coisa nada a ver com Star Trek, estava meio de longe na produção. O Gene Alcum tocou os episódios I, Mudge e The Trouble with Tribbles e saíram 2 grandes comédias, né? Inclusive com muita ajuda do David Gerrold, o jovem roteirista que tinha se aproximado da produção e que o Gene Alcum tratou como um protegido mesmo ali, deixando ele reescrever o I, Mudge para tornar ele mais redondinho e deixando ele escrever o próprio roteiro do episódio que ele propôs, The Trouble with Tribbles. E saíram 2 comédias. Quando o Gene Roddenberry voltou para a produção, ele olhou para aquilo e, a exemplo do Bob Justman, que estava um pouco incomodado, falou: Star Trek não é comédia. E o que ele viu aí no roteiro em desenvolvimento do Bread and Circuses era uma coisa que mais uma vez estava descambando para uma sátira. Curiosamente, essa história nasceu de uma colaboração do Gene Alcum com o Gene Roddenberry. Lá no começo do planejamento do 2º ano, eles fizeram um brainstorm, criaram várias histórias e uma que eles criaram era essa. E criaram em linhas muito gerais e aí entregaram na mão de um roteirista chamado John Newbold, que ele era escritor de peças e escritor de televisão também, e falaram: olha, transforma isso primeiro num argumento para a gente apresentar para a NBC e depois, quem sabe, vamos ver se eles aprovarem, vai para roteiro. E ele preparou o argumento e tal, e não sei o que. Foram refinando o argumento, depois passaram para ele fazer o roteiro. Ele fez 1, 2 versões, aí aquela história, as coisas não estavam se encaixando e acabou o Gene Alcum pegando de volta, porque o John Newbold não estava mais disponível para continuar reescrevendo, e o Gene Alcum pegou para reescrever o roteiro. E aí partiu do zero, começou de volta lá da premissa original deles para reescrever esse episódio. E a gente vê que Bread and Circuses tem várias ambições diferentes e é difícil atender a todas essas demandas. Então veja só, ele começou mais ou menos na cabeça do Gene Alcum e do Gene Roddenberry como uma história para comentar sobre escravidão, né? Então tentando transpor Roma e os valores romanos para o século XX e ver como é que funciona essa dinâmica da escravidão. Essa foi a primeira camada, digamos, da história. Claramente ela também é uma história sobre cristianismo, né? Porque no final das contas a gente a gente descobre que não são adoradores do sol, mas são adoradores do filho. Um trocadilho entre sun com o, que é filho, e sun com o, que é sol em inglês, né? Isso exigia, por exemplo, que os alienígenas falassem inglês. Isso está expresso no roteiro para manter esse mistério entre sol e filho. Está expresso no roteiro que os alienígenas desse planeta, eles falam inglês, o que é uma forçada de barra ainda maior na verossimilhança. A gente já sabe que o Gene Alcum não era exatamente o maior fã de verossimilhança. O negócio dele era valorizar as histórias, as alegorias, as metáforas e a diversão em detrimento da verossimilhança. Mas enfim, tinha essa camada também, uma história de cristianismo, de mudança de valores, da quebra ali do sistema do Império Romano. Também tinha, isso ficou muito evidente, e talvez o ponto mais delicado da história toda, uma crítica ao modelo de produção de televisão, né? Tem uma sátira de televisão aí no meio do caminho, ao transpor Roma para o século XX,
passa a ter uma discussão sobre busca por audiência e a transformação dos jogos de circo de Roma, né, as lutas de gladiadores, num produto de televisão do século XX. Então, óbvio que aí aparecem algumas críticas, algumas coisas que são delicadas. A própria NBC chegou a pedir para mudarem uma fala no roteiro em que falava in living color, que era uma expressão usada pela NBC para divulgar os programas em cores que ela estava produzindo, né? Falava em living color. E aí trocaram, ficou em full color, para não soar muito parecido com a NBC. E óbvio que a NBC, quando viu o roteiro, aprovou e tal, mas não achou essa maravilha toda, né? E não só porque fazia uma crítica de televisão, mas porque o roteiro era problemático mesmo. Tinha vários altos e baixos, várias coisas que não se encaixavam direito, várias forçadas de barra. E aí, aí o Gene Hackman escreveu esse roteiro com essas camadas todas, com essas histórias todas brigando entre si para ver qual era a mais relevante. A que acabou chamando mais atenção foi a sátira da televisão, que chega a ser ousado, né? Você fazer um programa de televisão para ridicularizar o sistema de televisão. E claro que isso ajuda a entender também porque que ao longo do tempo Star Trek foi se desgastando com a NBC, né? Os atritos do Gene Roddenberry com a NBC eram importantes. O fato de que a audiência era boa, mas não era espetacular, também era importante, e o fato de que eles não tinham vergonha mesmo de fazer críticas sociais, às vezes até que se contrapunham ao próprio meio em que eles estavam trabalhando. Mas enfim, o Gene Hackman fez o roteiro e o Gene Roddenberry chegou e falou, pô, isso aqui não pode ser assim. E começou a reescrever o roteiro do Gene Hackman, uma coisa que ele meio que não costumava fazer, né? Aconteceu algumas poucas vezes, como em Space Seed, mas ali de uma forma mais amigável, uma forma colaborativa, e aqui já de uma forma mais intensa, mais do tipo, olha, Star Trek não é isso que você está fazendo, e houve sim algum estresse entre os dois. E foi nessa época, inclusive, que o Gene Hackman decidiu não ser mais o produtor de Jornada nas Estrelas. Ele desistiu, basicamente, né? Ele tinha um contrato para 16 episódios para a segunda temporada, que era a encomenda inicial do segundo ano. Ele cumpriu esse contrato, mas ele falou para o Gene Roddenberry, durante aí a produção desse episódio, né, a reescrita final e a produção, falou, oh, não quero mais brincar. Não quero mais brincar. Não sei se ele ficou melindrado, não sei se ele estava estafado, provavelmente as duas coisas, né? Quer dizer, o Bob Justman em Inside Star Trek diz que era basicamente estafa, o Gene Hackman estava exausto, o que faz todo sentido, porque a gente sabe que o produtor de Star Trek tinha que escrever e reescrever muito, e ele basicamente trabalhava com todos os roteiros, ou boa parte deles, era um trabalho muito exaustivo. A gente sabe que o Gene Roddenberry no primeiro ano teve uma crise de exaustão, é possível que ele tivesse exausto, mas dá a entender que essa treta com o Gene Roddenberry foi mais importante para ele sair da série. Ele decidiu que ia cumprir o contrato com 16 episódios, esse a essa altura era o 14º a ser produzido, e para não deixar o Gene Roddenberry na mão, propôs já um substituto. Chegou a conversar com o John Meredith Lucas, que tinha escrito o The Changeling, né? O episódio aí do segundo ano, e ele era apaixonado por ficção científica. Falou, você não quer assumir aqui? Ele tinha um outro contrato de direção em outro programa, mas ele ficou, pô, ótima oportunidade, né? Eu sempre quis trabalhar com ficção científica e tal, e deu um jeito lá. O Gene Roddenberry entrevistou ele na própria casa do Gene Roddenberry, e aí o Gene decidiu, não, beleza, vamos seguir com esse cara. E aí contrataram o John Meredith Lucas para ser o novo produtor, no lugar do Gene Hackman, né? Uma coisa que o Bob Justman já não achou a oitava maravilha do mundo também. Primeiro porque tinha criticado bastante o John Meredith Lucas pelo roteiro dele de The Changeling, e em segundo lugar porque ele mesmo tinha ambições de repente se tornar o produtor principal depois de estar há tantos anos com a produção. Mas não aconteceu. O Gene Roddenberry decidiu trazer o John Meredith Lucas, que inclusive visitou os sets durante a filmagem desse episódio. E assim, é um episódio que eu acho que tem vários problemas, né? Essa coisa deles terem que falar inglês, a própria quantidade de
histórias diferentes e temas diferentes que eles tentam abordar, nem sempre com o mesmo sucesso, mas tem uma cena que eu acho absolutamente espetacular, que é essa que nós estamos vendo agora, que tem o diálogo mais forte, mais realista e dramático entre o McCoy e o Spock, né? Em que o McCoy faz uma confrontação do Spock e apresenta o fato de que ele tem medo de manifestar suas emoções por uma questão de insegurança e tal, e é realmente um retrato muito profundo que mostra que esses personagens realmente tinham uma vida própria, uma vida interna, e eram personagens sofisticados, não eram só cartões ali, coisas bidimensionais que serviam as histórias de Jornada nas Estrelas. É mesmo um momento muito especial, basicamente saído da máquina de escrever do Gene Alcun. Teve alguma reescrita do Roddenberry nesse trecho, mas essa cena em particular já estava lá. Fato é que o Gene Roddenberry foi reescrevendo o roteiro, a exemplo do que tinha feito em outras vezes, conforme ele ia sendo filmado. E quem foi ser chamado para ser o diretor desse episódio foi o Ralph Senensky. E o Ralph Senensky sofreu um pouco para fazer esse episódio. Atrasou em um dia, estava recebendo as páginas revisadas de roteiro conforme ele ia filmando, e tinha ainda o aspecto de filmagem e locação. Então, em vez de durar 6 dias, durou 7 dias, para variar, estourou o orçamento, e esse era um problema que se tornava cada vez mais dramático, porque desde o começo da segunda temporada, na verdade, o acerto foi apresentado à imprensa na época em que eles estavam filmando Mirror Mirror, de que a Desilu havia sido vendida para Paramount. Na verdade, a Gulf Plus Western, que era uma empresa maior, tinha comprado a Paramount e a Desilu, e decidiu fundir as duas, que eram vizinhas, num mega estúdio ali. E a partir daquele momento, o comando da produção de Star Trek estaria sob a direção da Paramount e não mais da Desilu, né? Ainda a primeira entrega de 16 episódios encomendados ainda leva o logo da Desilu no final, mas isso ia ser modificado. Então essa transição foi ruim, porque a Desilu apoiava Star Trek mesmo quando estourava orçamento e tal, e não sei o que, e a Paramount já era mais contadora de centavos ali, não queria saber de brincadeira e queria que Star Trek se mantivesse no orçamento. Então esse era um aspecto dramático desse episódio, dele não ter conseguido, e alguma fonte de frustração para o próprio Senensky, que teve que correr para fazer as cenas de luta. Ele não ficou muito satisfeito com o resultado.